Olá, pessoal. Eu sou Paulo Coelho e este é mais um episódio do Fala Guarda. Antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu gostaria de falar sobre um assunto que vem preocupando toda a nação, o crescimento da morte de mulheres por feminicídio. Essa violência no ano de 2025 já vinha um crescimento alto e nesse primeiro trimestre, né, do ano já temos muitas mortes de mulheres e nós precisamos entender esse fenômeno. Houve uma mudança na legislação por conta desse crescimento de violência contra as mulheres. No ano passado tivemos aí praticamente 4 mulheres morrendo por dia no Brasil, mais de 1.400 mulheres no ano. Então, um número muito alto, e nós precisamos falar, debater e entender esse fenômeno da violência. Nós sabemos que o povo brasileiro não é um povo pacífico. Quem acha que está enganado, porque morrem mais de 40 mil pessoas por ano, então, por mortes, né, violentas. Então, nós temos que nos preocupar, e nesse mês das mulheres, nós temos que falar sobre isso e também abrirmos o debate sobre essas questões que vêm assolando o nosso país. Hoje, aqui com a gente, nós estamos recebendo o GCM Guilherme e vamos falar sobre sindicato, sobre a questão na mudança, né, na eleição do sindicato. Nós vamos ter esse bate-papo aqui com o GCM Guilherme, que é postulante ao cargo de presidente, né, na representação do sindicato estadual, e nós vamos ter essa conversa com ele sobre isso hoje. GCM Guilherme, seja bem-vindo ao Fala Guarda, e para começar, já perguntando a você, como começou a sua trajetória na Guarda Civil Municipal de João Pessoa? Boa tarde, Coelho. Boa tarde a todos do estúdio, bem como todos os colegas que nos escutam, nos assistem em casa. Minha trajetória na Guarda Municipal começou, Coelho, em 2012, né? Na época eu tinha 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, e prestei concurso para a Guarda Municipal de João Pessoa, 2012. Logrei êxito no concurso, assumimos em 2014, 2 anos depois. Eu tinha cerca de 21, 22 anos de idade. E desde então, minha trajetória na Guarda Municipal iniciou em posto fixo. Na época, a política de segurança pública aqui de João Pessoa, voltado para a Guarda Municipal, eram os guardas em postos, né? Então, iniciei trabalhando em posto fixo, trabalhei 10 meses. Depois vim para a rua, né? E desde então, de outubro de 2014 até agora, sempre trabalhei em rua, em grupos operacionais. Quando começou na Guarda, tu tinha essa noção de que a Guarda ela era uma proteção patrimonial ou era um órgão policial? Tu tinha essa noção de que era um órgão policial? Então, eu entrei muito novo, Coelho. Como eu disse a você, eu tinha 21, 22 anos de idade, né? Tinha escutado falar pouco na Guarda Municipal, né? E tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi é, assumir o cargo de Guarda Municipal aqui em João Pessoa. Na época, eu estava cursando Direito na Universidade Federal da Paraíba, estagiando em escritório de advocacia, e tinha uma inclinação para ir para a área da advocacia, para ir para a área jurídica. Mas a vida faz com que a gente passe a tomar decisões. E essas decisões, essa tomada de decisões gera reflexo, reflexo futuro. Isso foi essa decisão de tomar posse no concurso da Guarda Municipal de João Pessoa aqui em 2014, que fez com que eu tivesse aqui. Na época, a minha visão e a visão da sociedade da Guarda Municipal era uma guarda, né, mais patrimonial naquela época, até mesmo porque não tinha sido criada ainda no início de 2014, não tinha sido criada ainda, né, ou tinha acabado de ser criada o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 3.022, que é de 2014, né? E até ser criado esse Estatuto Geral das Guardas Municipais, cada município tinha uma visão diferente das atribuições da Guarda Municipal. E naquela época, o município de João Pessoa e quem conduzia a política municipal de segurança pública entendia que a Guarda Municipal deveria estar trabalhando em posto fixo, era uma Guarda Municipal desarmada,
Tá entendendo? Todas as guardas eram dessa forma, né? Exato. Eu entrei na guarda em 2008 e era desse jeito. Me diga uma coisa, Guilherme, você é postulante, está fazendo uma chapa aí para assumir o sindicato estadual. Por que esse interesse no sindicato? E qual foi, assim, o que te moveu a querer lutar pela categoria? O que me moveu, né, a arregaçar a manga e vir pra luta é a preocupação com o nosso futuro, sabe, Coelho? Né? Como eu já disse, eu entrei muito novo na Guarda Municipal, né? E sempre deixei com que a condução, né, da minha instituição e a condução, consequentemente, do meu futuro profissional ficasse a cargo de outras pessoas, né? E às vezes, ao nos omitirmos e deixarmos de lado, né, a nossa participação cidadã, participação legítima no processo de escolha, de tomada de decisão, tá entendendo? Ao nos omitirmos de participar desses processos, a gente sofre com as consequências erradas que essas pessoas que conduzem, né, nosso futuro institucional, nosso futuro com a categoria tomam. E eu vejo que nesses 12 anos de guarda municipal, né, nós tivemos pouquíssimos avanços. Os avanços que nós tivemos, Coelho, são tudo em decorrência dos avanços de âmbito nacional, que foram conquistas de âmbito nacional, como o Estatuto Geral, né, das Guardas Municipais, a 13.022, como a inserção das Guardas Municipais na Lei 13.675 de 2000. Foi um avanço em decorrência das lutas em âmbito nacional. E, no entanto, em âmbito local, as guardas municipais da Paraíba ficam muito a desejar o seu progresso, salvo uma ou outra exceção. Por exemplo, nós temos como referência, em termos salariais, Bahia, referências em termos estrutural, Cabedelo, tá entendendo? Mas Cabedelo sofre, por exemplo, com a questão salarial. É, Bahia também pronto, tem suas. essa questão que você está falando aí, pronto, você está falou em alguns municípios, né, que tem, todo município tem seu problema específico, né? A maioria é a estrutura, né? A gente teve aqui um pessoal de Santa Rita que simplesmente fizeram uma lei totalmente equivocada, né? Fora do padrão nacional. E o pessoal lá está sofrendo. A gente conhece outras guardas aí que estão sofrendo também. Você entende que o sindicato consegue alcançar todos os municípios, todas as guardas para poder solucionar os problemas? Então, Coelho, hoje nós temos na Paraíba cerca de 90 municípios com guardas municipais constituídas. Desses 90 municípios, cerca de 67 ou 63 estão irregulares. Como assim, Guilherme, irregulares? Elas não estão adequadas, né? Essas guardas municipais não estão adequadas às diretrizes de âmbito nacional, né? Precisa de regularização, de regulamentação, tá entendendo? Precisa de uma atuação ativa do sindicato, né? Buscando adequar as legislações dos municípios a esses regramentos de âmbito nacional. Tanto o Sistema Único de Segurança Pública quanto o Estatuto Geral das Guardas Municipais exigem que os municípios adequem suas legislações a esses regramentos de âmbito nacional, né? Absurdos jurídicos acontecem em diversas guardas municipais, como por exemplo, eu vou falar da minha, que é a Guarda Municipal de João Pessoa. Nós, né, temos corregedor, né? O corregedor da Guarda Municipal de João Pessoa é uma pessoa estranha ao quadro de pessoal da Guarda Municipal. É uma pessoa de fora. E a 13.022, que é de 2014, já exige que seja um guarda de carreira. Tá entendendo? Então, e João Pessoa é capital. E por ser Eu capital, não ia falar em João Pessoa agora, ia deixar mais para frente, né? Porque tem outras coisas aqui que deixam o pessoal de cabelo em pé na questão legislativa, né? Isso aí é uma aberração, né? Mas já que você tocou nesse assunto, eu vou perguntar para você por que a lei orgânica do município de João Pessoa manda pagar o adicional noturno e nenhum guarda recebe o adicional noturno em João Pessoa. O que é?
prefeito não precisa cumprir a lei orgânica? Isso mostra a fragilidade de representação que nós temos, né? Nós temos direitos já assegurados por lei, tanto na lei orgânica, a questão do adicional, da alíquota de progressão. Quem é daqui de João Pessoa sabe, né? Quem é guarda municipal de João Pessoa sabe que a alíquota de progressão prevista na lei orgânica do município é de 15%. A nossa progressão daqui, que somos guardas de João De Pessoa, uma classe para outra, né? é de 3%, cara. Pronto, eu vi isso aí também na lei O orgânica. adicional noturno, que já está previsto lá, é um direito e não se paga. E a gente trabalha, a Guarda Municipal de João Pessoa vem prestando um serviço extraordinário nos últimos 4 anos. Para você ter ideia, de 2019 a 2024, 2019 foi o último ano da gestão do Luciano Cartacho e 2024 foi o último ano do primeiro mandato da gestão de Cícero Lucena. O número de prisões feitas pela Guarda Municipal de João Pessoa nesses 4 anos aumentou cerca de 800%. E vai aumentar mais, né? Com a questão desse vídeo monitoramento aí, né? Que faz a identificação, né? De quem tem mandato em aberto, né? Exato. Provavelmente vai ser assim, vai ser como São Paulo. São Paulo, quando aparece lá o camarada que tem um mandato em aberto, vai à guarda e faz a prisão, né? Exato. Para cumprir o mandato, né? Então vai acontecer em João Pessoa. E eu entendo que essas ações, quando existe já a materialidade na lei, é a entidade de classe que deve provocar o judiciário para que a prefeitura cumpra. Eu não estou falando aqui prefeito A ou B, eu estou falando a pessoa jurídica prefeitura, Isso. né? Porque se existe na lei e não se paga, tem que se forçar pelo judiciário a pagar. E aí é uma ação coletiva, não é um indivíduo que tem que entrar com ação individual para cobrar o seu adicional, é para todos, né? Então, nesse sentido aí, a entidade de classe, ela é necessária, né? Porque a ação coletiva vai abranger a todos. E por que não se faz? Exatamente, Coelho. Esse é um dos motivos que fez com que a gente tomasse a decisão de lançar a nossa candidatura para concorrer à presidência do sindicato, porque a gente vê essa falta de ação por parte do sindicato na busca, na concretização dos nossos direitos. Como você bem disse, já são direitos que são assegurados em lei. Então não custa nada nós buscarmos com que esses direitos sejam concretizados. E quem tem que fazer isso para não sofrer nenhum tipo de represália, né? Porque perseguição, né, retaliação, diversos tipos de assédio existem dentro da administração pública, né? E as guardas municipais Já não é. fogem a essa regra. Então, para você é, não ter o seu CPF manchado, né? Você não sofrer com esse tipo de retaliação, você precisa da blindagem dos órgãos de representação de classe. Infelizmente, ao nosso ver, né, o SINGE-MPB vem falhando nisso, né? Vem falhando na luta pela concretização desses direitos, vem falhando em relação ao processo de fortalecimento das guardas, da categoria dos guardas municipais em âmbito estadual e vem falhando também em relação ao fomento do crescimento das instituições guardas municipais, né? Aumentar o número de guardas municipais em outros municípios, fazer concurso, tudo, cobrar concurso, tudo isso são ações que o sindicato deve fazer para fortalecer a nossa categoria e promover o crescimento da nossa instituição. Então, a gente vê essa falha por parte de 3, 4, 6 meses para cá, é que você pode ver uma foto, um vídeo ou outro do sindicato se movimentando. Por quê? Porque vai ter eleição agora. Quais são as suas propostas, Guilherme, para tentar, né, Convencer a categoria, né? convencer a categoria, né? Isso é importante. Até o pessoal lá de Bahia perguntou o que ele defende. O que ele defende para a categoria? Exatamente. A gente defende um sindicato imparcial, né? E neutro politicamente, porque o que a gente vê hoje é um sindicato muito mais político do que efetivo, né, na defesa e no fortalecimento da categoria e no crescimento da nossa instituição. Então a gente defende um sindicato imparcial e neutro politicamente. A gente defende o fortalecimento, né, da categoria dos guardas municipais com a efetivação de direitos, a regulamentação das guardas municipais em âmbito estadual,
tá entendendo? É a adequação das legislações municipais às normativas, às diretrizes de âmbito nacional, né? A gente defende o fomento, a qualificação, o treinamento e o aperfeiçoamento das guardas municipais e dentro disso, veja só que os guardas, eles são municipais, mas o sindicato é estadual. Então, para te apresentar uma proposta de âmbito estadual, né, a nossa principal bandeira e a principal bandeira que a gente defende, que a gente apresenta, nossa principal proposta, né, se for da vontade dos colegas, dos amigos e da vontade de Deus, a gente assumir a presidência do sindicato estadual, nós vamos nós vamos lutar diuturnamente para a construção de um grande centro de ensino, treinamento e aperfeiçoamento que vai servir a todas as guardas municipais da Paraíba, né? Algo de primeiro mundo, algo maior do que a Cadipol, maior do que o centro de ensino, para realmente chamar a atenção das demais forças de segurança pública e dizer, poxa, a guarda municipal entrou de vez no cenário da segurança pública, tá entendendo? Esse centro de ensino vai ter sala de aula, auditório, dormitório, refeitório, stand de tiro, alojamento para receber os guardas do interior que vierem se capacitar aqui, tá entendendo? E tudo isso vai ser custeado através de convênios entre as prefeituras, o que a prefeitura, por exemplo, de Mulungu iria gastar, obviamente só a título de exemplo, né? Iria gastar com a formação do guarda lá, contratando uma empresa, e ao mesmo tempo a gente iria estar desbaratinando esses esquemas de empresas, né, privadas que estão aí é, fomentando, né, criando Essa cursos questão de do formação. centro, eu entendo que até para que os prefeitos entendam como funciona uma guarda, porque você vê, tem muito prefeito desinformado, Isso. né, sobre como fazer para criar a sua guarda e tendo uma referência, né, na questão de formação, fica mais fácil, né? Isso há muito tempo a gente fala nessas questões aí de formação ser todas padronizadas, né? Exato. Né? A gente precisa criar uma doutrina própria. As guardas municipais precisam ter sua própria doutrina. A gente passa por uma qualificação com o GPOI, que é o núcleo penitenciário, né? Aí eles têm uma determinada doutrina de abordagem. Deles. Aí passa deles. Aí a gente passa por uma formação, uma qualificação com a Polícia Militar, que já tem outra. Ó, Aí vem a Polícia Civil, que é, já tem outra. Tá entendendo? E a nossa? Né? Então, o processo de fortalecimento da categoria dos guardas municipais passa necessariamente por isso. Guarda municipal tem que estar formando guarda municipal. Tá entendendo? A gente tem que ter essa nossa autonomia. A gente vai crescer, a gente vai se fortalecer assim. nessa situação aí, a gente entende que, pronto, nós sabemos que o órgão policial, guarda municipal, ele tem que ser baseado em hierarquia e disciplina, né? Não como a militar, né? Mas muitos, por conta da influência, levam para dentro da guarda a hierarquia militar, né? O modo que a polícia militar faz. E não é dessa forma, nós somos civis, né? Então, tem que ser criado realmente, e isso pode ser criado em âmbito estadual, que todos os municípios, né, sigam aquela doutrina, né? Isso é importante. Eu acho e apoio essa ideia de fazer dessa forma. Até porque, Coelho, os municípios pequenos, eles carecem de recursos. Tá entendendo? Então, é quase que você deixar ao relento esses municípios pequenos que têm guardas municipais constituídos, formarem e qualificarem anualmente as suas guardas, porque eles vão carecer de estrutura para isso. Então, nós iríamos conseguir, de uma única vez, beneficiar todas as guardas municipais de toda a Paraíba, tá entendendo? Com essa criação desse centro de ensino, treinamento e aperfeiçoamento para as guardas É municipais. um passo longo, né? É um projeto a longo prazo e bem complicado, né, de fazer, mas não é impossível. Isso, Eu digo a você que se você votar em mim, me dê esse voto de confiança, eu faço isso, a gente faz a, isso dentro de a, 4 anos, a sem gente sombra de dúvida. tem coisas que a gente precisa resolver que são básicas, né? Básicas. Pronto, essa questão de legislação aí, a começar pela capital, né? É impossível, né, a pessoa entender que João Pessoa tem quantos guardas hoje? Os 400? João Pessoa tem mais de 520 guardas municipais hoje. 520 guardas. Mais de 520. Ele é regulamentado pela Lei 65, né? 65 e 66. Isso. A 66 criou o PCCR e a 65 A estrutura da a guarda. estrutura da SUGAN, Isso.
Aí o pessoal fala antiga Sugan, mas mudou isso aí? Por que antiga Sugan, se a Sugan existe ainda, a Superintendência da Guarda Municipal? A lei não foi mudada, não foi revogada, não foi criada uma nova lei. Não é essa aí que define a estrutura? Isso. Então o pessoal fala antiga Sugan, achando que a lei acabou a Sugan existe ainda, né? Exato. A SUGAN, a Lei 65, ela ainda está em vigor, ela ainda existe. E a estrutura, nossa estrutura ainda é essa. No entanto, né, foi tentado reformular, né, essa Lei Complementar 65 por meio de uma lei ordinária, onde fez uma mescla, né, na estrutura da antiga SUGAN, que era a Guarda Municipal. Na época nós éramos uma superintendência, ela é de 2011 essa lei. Nós É de éramos um. 2011. A lei complementar, que define a organização da Superintendência da Guarda Civil Municipal, é de 2011. Isso, Aí houve uma mudança quando criaram a Secretaria de Segurança, né? isso, Porque a SUGAN ela era vinculada ao gabinete e à Secretaria de Administração. E aí criaram a Secretaria de Segurança e vincularam a SUGAN lá na Secretaria de Segurança, né? Passou a ter a estrutura lá. Só que você me disse que através de uma lei ordinária. Aí ficou uma coisa meio estranha. Como é que uma lei ordinária muda uma lei complementar? é. O bom da gente Eu- tá batendo esse papo com quem. porque quando eu fiz direito, não um necessita de um quórum qualificado, né? Que é a lei Isso, complementar. E tá lá na lei orgânica que para regimento, em qualquer prefeitura é assim, né? Para regime jurídico de servidores tem que ter uma lei complementar. Aí criaram a secretaria para uma lei ordinária e trouxeram a guarda para dentro, mudando assim a lei complementar 65. É um negócio meio estranho e até complicado, né, da gente conversar aqui sobre isso, né? exato. Isso é um imbróglio jurídico gigantesco, né? Que não só tem em João Pessoa, mas tem em diversos outros municípios, né? Quando eu digo que o sindicato peca pela falta de ação, é nesse sentido, né? O sindicato deveria estar intervindo justamente para adequar as legislações Tem que municipais. fiscalizar. Tem que fiscalizar, tem que buscar, junto às prefeituras, adequarem as legislações locais a essas normativas de âmbito nacional, para evitar o quê? Para evitar ajuizamento de ações, para evitar a responsabilização de gestores. Então, a atuação do sindicato também se dá dessa Porque o forma. pessoal, às vezes, eles não entendem que uma entidade de classe, ela tendo mais de um ano de funcionamento, ela tem vários mecanismos jurídicos que ela pode. Às vezes a pessoa acha assim, não, o prefeito tem a maioria da Câmara, coloca lá um projeto, aprova a toque de caixa, né? Nenhum vereador é contra, também não discute, não vê que a lei é de tal forma, dão um parecer lá qualquer, e a lei vira lei, entra no mundo jurídico, tem seus efeitos jurídicos, mas a entidade de classe pode entrar com a medida, se aquela lei ela é inconstitucional, pode entrar com um ADI. Pode entrar. A gente já fez isso. Inclusive, nós temos uma ADI lá em Bahia, que a associação impetrou, porque a prefeita tinha todos os vereadores, aprovaram a toque de caixa, mas ela era inconstitucional. Exato. É a mesma, esse exemplo que acabou de dar, há uma nulidade aí que tira, né? Porque não pode uma lei ordinária mudar uma lei complementar. Isso aí é nulo de pleno direito, né? E a Exatamente. entidade de classe pode combater isso aí juridicamente, sem estar com muito embate político, sem muita Exato, coisa. não. Exatamente. Não é porque foi criada uma normativa que essa normativa ela está em conformidade com o ordenamento jurídico, né? O sindicato tem que fiscalizar essas normativas que são criadas de forma ilegal, a- às vezes desobedecendo os ritos ou então violando direitos, né, Não, materiais. às vezes para atender meia dúzia de pessoas ali Isso, politicamente que estão ligadas exato, a gestões, mas que não atende o todo. Porque, veja só, se quer mudar, pronto, se queria mudar, por que não fez uma lei complementar e colocasse a estrutura de um órgão policial, isso. né? Aí começa a fazer puxadinho, a lei fica deformada, em vez de melhorar, piora cada vez mais, né? E faz uma discussão com a categoria, mas os caras querem fazer sempre o negócio assim, a toque de caixa, sem falar com ninguém, né? Exatamente.
Eu acho importante essa sua fala e também queria perguntar a você, se há hoje uma demanda judicial, contra o sindicato por alterações estatutárias antes da eleição, eh, que vai acontecer, você ainda não disse a data, né, que vai acontecer essa eleição para o SINGM, mas se existe alguma demanda judicial que possa impedir ou que possa travar essas eleições. Existe algumas, né? Dentre elas, é uma que nós entramos, né? Que essa já está mais avançada. Nós entramos pedindo a anulação de uma assembleia que foi feita em fevereiro de 2025, lá em Pombal, né? Lá foi alterado o estatuto do sindicato estadual dos guardas municipais, né? E dentre as alterações que foi feita nessa assembleia, né? Que é eivada de vícios, tanto vícios materiais quanto vícios formais, que a gente já apresentou em juízo, né? E até a parte ré deixou de lado porque reconheceu, né, os erros que fez e que breve vai sair a decisão judicial e as consequências dessa decisão também vai vir, né? Nessa assembleia, simplesmente o sindicato prorrogou o mandato de 4 para 6 anos, aumentou o período de carência, que é o tempo mínimo que o guarda municipal tem que estar afiliado para exercer o seu direito a voto, para poder votar, que antes era 6 meses, que eu já acho um período, uma carência absurda, porque 6 meses é uma carência de um plano de saúde. Você filiado a um órgão de representação de classe, esse órgão toma decisões que vai refletir na tua vida e você coloca uma carência de 6 meses. Aí ampliou de 6 meses para um ano Para ter direitos para de poder votar, votar, né? tá entendendo? Para poder votar, E para ser eleito também. para ser eleito também, Quer dizer, ele tem que ser filiado um ano pelo menos um ano, para poder participar para poder ter voz, ter vez. Isso é uma atitude antidemocrática. Isso é uma realmente é atitude um período bem elevado, né? E o mandato de 6 anos do de sindicato 6 anos, cara. é um mandato bem alto, né? Uma diretoria que já vem há 4 anos aí no sindicato, aí faz uma alteração estatutária para prorrogar o mandato de 4 para 6 anos, tá entendendo? Aí foi anulado esse ato. Exato. Só que o que? Essa assembleia foi feita cheia de vícios, né? Sem transparência, sem publicidade, tá entendendo? E o que que acontece? É, essa falta de transparência, falta de publicidade dos atos por parte do sindicato, né? É algo que não nos espanta. Até mesmo porque o sindicato está aí há 4 anos, a atual diretoria nunca prestou conta. Como é que você arrecada dinheiro, né, de uma categoria, de um servidor, e você sequer presta conta daquilo que você arrecada? Hoje, qualquer prédiozinho com 3, 4, 6 apartamentos tem um síndico e o síndico presta conta. E uma entidade de classe não presta conta. Tá entendendo? Então, isso, se você não presta conta, é porque você não está sendo transparente. Se você não está sendo transparente, é porque você esconde algo. E você só esconde algo que você faz de errado. Porque quando você faz algo certo, você bate no peito e sai por aí, dizendo a todo mundo: eu fiz isso, fiz aquilo. Eu não vou entrar nesse É, mérito, porque, inclusive, até a gente convidou, né, a presidente do Sindiem para vir conversar com a gente aqui, né? Espero que ela marque uma data, né, até para a gente conversar sobre esses assuntos de eleições e sindicato. Mas a questão desse imbróglio jurídico aí pode prejudicar as eleições? claro, né? Porque a partir do momento que foi feita uma alteração no estatuto, Mas né? foi anulada essa alteração, né? O A estatuto que gente, está valendo é qual? pois é, É o anterior? você é guarda municipal também, né? Eu sou guarda municipal. De É, Bahia, correto? é. Pronto, então. Nem você sabe que é guarda municipal, tá entendendo? Eu também não sei qual estatuto está em vigor. Tem hora que é esse, tem hora que é aquele. E aí, estamos esperando a decisão judicial e a gente acredita fielmente na justiça, né, para que todas as ações, né, praticadas pelo sindicato Mas não foi de marcada as fevereiro, eleições? exato, mas foi marcada com base em qual estatuto? Mesmo com essa ação, Foi marcada. foi marcada as eleições. Porque o que eu penso assim,
quantos municípios tem associados ao sindicato e como é que vai se dar essa eleição? Como é que é a regra dessa eleição? Se eu quero fazer, por exemplo, uma eleição direcionada, como é que vai captar esses votos? Vai colocar no município e o pessoal tem que se deslocar ou vai ser em cada município vai ter uma urna? Pois é, Coelho. Aí você me deu até a oportunidade para falar sobre outra situação, né? Que eu aproveito para dar a publicidade que o sindicato deveria dar, mas não deu, né? Terça-feira, dia 25 de março, foi publicado no jornal de grande circulação de âmbito estadual, jornal A União, A que eu União. tenho certeza que todos os guardas municipais da Paraíba leem ele todo dia, né? Claro, óbvio e evidente. Foi publicado nesse jornal de grande circulação o edital, né, do processo eleitoral, né, marcando, né, as eleições para o próximo dia 24 de abril, ou seja, dentro de 30 dias, né? Essas eleições foram antecipadas em 30 dias, porque Criaram uma comissão eleitoral? foi criada uma comissão eleitoral, né? Essa comissão eleitoral tem representantes apenas da chapa da atual diretoria, né? E essa comissão eleitoral elaborou o edital com esses prazos, né? Deu o prazo até o dia 7 de abril para o registro das candidaturas, das chapas, né? 7 de abril. Depois do registro das chapas, tem 72 horas para, ao menos em tese, porque a gente não sabe, afinal de contas, qual estatuto está em vigor, mas suponhamos que seja o estatuto de 2014. No Estatuto de 2014, diz que depois do registro das chapas, a Comissão Eleitoral tem 72 horas para deferir ou indeferir a candidatura dessas chapas, analisando os requisitos de cada candidato. E depois da homologação, né, do registro dessas chapas, 72 horas, é que as chapas vão poder ter acesso à lista de filiados. Tendo acesso à lista de filiados, né, a gente já vai ter 15 dias para fazer a campanha eleitoral em todos os municípios que têm guardas municipais Em filiados condições de de votar. votar. 15 dias. Um sindicato estadual. Aí eu lhe pergunto se é razoável você dar 15 dias de campanha para um concorrente seu, quando você sabe que durante 4 anos você sabe quem é filiado, quem não é filiado, onde está. Tá entendendo? Mais uma atitude antidemocrática por Não, parte mas do até aí sindicato. tudo bem, pronto. Mas eu digo assim, a eleição, a Certo? captação de votos, como é que vai se dar? Tem essa regra já estipulada ou não? Por exemplo, vai ter uma urna em cada município que tem filiados? São 8 municípios que Ou vai ser têm. centralizado, por exemplo, em João Pessoa? O votante tem que vir até aqui para votar. Não, são 8 municípios que vão ter urnas, né? João Pessoa, Pedra de Fogo, Dona Inês, Caporã, Pombal, São João do Rio do Peixe, Campina Grande e, e outro município aí, Rio Tinto. São esses 8. Esses 8 municípios que vão ter No caso, urnas. então, hoje no sindicato só temos 8 municípios que o sindicato tem associados, filiados. Não se, eu sou filiado há mais de 5 anos ao sindicato e não sei, não tenho essa informação. O sindicato não fornece essa informação aos filiados, né? E não tem transparência, não tem publicidade, né? Mas é algo assim que isso é mais um dos motivos que fez com que a gente realmente lançasse nossa candidatura, porque a gente não concorda com isso, E o sabe? seu grupo? O que tem? Não, o seu grupo para a sua chapa, você já tem formado? Sim, nós temos uma base, né? Se formos seguir a regra do antigo estatuto, do atual estatuto, eu não sei porque tem esse brolho jurídico aí, a gente está confuso quanto a isso, né? Por isso que é importante São o 6 membros judiciário para formar a diretoria? 15, 15? né? Segundo o estatuto de 2014. Sim. Por isso que a gente chamou o judiciário para o jogo, né? E pediu para que ele se manifestasse sobre isso. E estamos aguardando a manifestação da justiça, né, sobre isso. Segundo o Estatuto de 2014, são 15 membros. Nós estamos buscando adequar
né, a nossa composição, a nossa chapa, aos requisitos de ambos os estatutos para a gente não ser pego de surpresa, porque quem dita a regra desse jogo é o próprio sindicato. Então a gente segue determinada regra, aí depois diz, não, agora é essa daqui. Aí para a gente não ser pego de surpresa, a gente está buscando seguir os requisitos previstos em ambos os estatutos, tá entendendo? E aguardando a justiça se manifestar sobre isso. Você acha que sai uma sentença antes das eleições? Sai, porque a gente pediu antecipação de tutela também em um dos processos. Então é aguardar, né, para ver como é que vai ser esse desfecho, se vai realmente haver eleição, né? No caso, já está marcado para essa data, né? Dia 24 de abril, É o dia da eleição, dia da eleição. né? 24 de abril. É pouco tempo, né? Pouco tempo para a gente apresentar nossas propostas a todos os guardas municipais da Paraíba, para a gente poder conversar, para a gente poder trazer a verdade, né, sobre as ações que é feita por parte do sindicato, né, para a gente poder formar uma boa equipe, porque a gente tem que, como você já disse em momentos anteriores, tem que ter representatividade. E hoje em dia, o sindicato, o SINDIG-MPB, não tem representatividade dentro dos guardas municipais. Nós temos cerca de 90 municípios na Paraíba com guardas municipais constituídos e pouquíssimos guardas, pouquíssimos municípios têm guardas filiados, né? E o número de filiados, né, ao menos em 2022, não passava de 200 filiados, ou seja, e o número absoluto de guardas na Paraíba, né, segundo a pesquisa feita pela Associação Estadual dos Guardas Municipais, né, que é presidida por Nilson, né, inclusive deixo meu agradecimento, né, ao presidente Nilson pelo trabalho que ele vem fazendo, sobretudo nos interiores, né. Segundo essa pesquisa da associação, a Paraíba tem quase 2.000 guardas municipais. E desses 2.000, o sindicato, ao menos em 2020, não tinha nem 200. Ou seja, 10%. É uma realidade complicada, né, que a categoria vive, né? Pois é. E se não tiver uma representação, eu sou muito suspeito para falar sobre isso, porque a gente, desde que eu assumi o cargo em 2008, a gente já lutava para criar uma associação, uma representação, porque o chicote ele é bem pesado em cima do guarda, né? E a gente vive uma realidade diferente de qualquer trabalhador, porque a gente tem qualquer direito que a gente precisa, a gente tem que tirar da mão do executivo, transformar em lei, levar para o legislativo, depois volta para o executivo e sancionar para depois ter o efeito que a gente quer. E muitas vezes nesse caminhar aí, nesse processo, há uma interferência tão grande que a gente não consegue. Isso. Né? Uma vez, quando eu era presidente do Sindicato de Guardas, a gente estava em Bananeiras, a gente passou 2 anos, Guilherme, conversando com a prefeita lá, 2 anos, e era reunião para fazer uma lei. Aí quando chegou, passou 2 anos, quando estava perto dela terminar o mandato delas, agora eu não vou mais resolver nada com vocês, deixa para o próximo prefeito. Depois de 2 anos. E a gente saía daqui de João Pessoa para lá para Bananeiras. Ó, vai ter uma reunião lá com a prefeita. Ia lá, falava, conversava. Ó, você tem que fazer uma lei para organizar a guarda. Somente. Não era nem para. Era só para fazer a lei de organização da guarda, para ter as funções, para ter ali os setores. Então, Sim. somente isso. E foi briga, velho. Foi luta. Só foi quando entrou o outro prefeito que aí conseguiu fazer essa lei. E uma lei simples, não era uma coisa de outro mundo, mas foi 2 anos com conversa e não conseguimos. É difícil. Não, o pessoal acha que o sindicalismo com a administração pública é totalmente diferente do sindicalismo com a administração privada. Né? O patrão, na administração privada, o patrão ele resolve na hora com o empregado. Mas na administração pública, não. Tem que ter toda uma burocracia. Sim. Não é fácil. E tem a política no meio. Isso. E aí o pessoal confunde muitas coisas. O sindicato... Não, o sindicato faz, mas dentro desse parâmetro, né, de negociação, transformar a lei. E aí, volta e meia, tem que ir para o embate. Né? E o embate, aí, as consequências são grandes, porque você está lutando contra o poder. Isso. Né? E aí vem a questão judicial que o sindicato, a associação pode
através da justiça, né? E anulando situações que podem ser anuladas, né? É, o, você falou interessante, né? Isso, né? O sindicato, SINGEMPB, né? Em 4 anos de gestão da atual diretoria, não não fez em nenhum dos municípios, em nenhum dos 90 municípios que tem guarda municipal constituída, não fez sequer uma única paralisação. Quer dizer que as coisas estão tão boas assim em todos os municípios, em todas as guardas municipais, para todos os guardas municipais, que o sindicato não foi preciso se mobilizar nenhuma vez em 4 anos. Tá entendendo? Então isso deixa a desejar. Obviamente que, tipo, o instrumento de pressão política, através de paralisação, de manifestação, é a última rádio, a última opção. Tá entendendo? Mas quando nada dá certo, quando não tem diálogo, é preciso o sindicato atuar de forma estratégica. Até mesmo porque desde 2022, o STF já disse que os órgãos de segurança pública não podem mais fazer greve. Então é importante os sindicatos se reinventarem, né? Manifestação agora só no dia de folga, Exato. mas dá para fazer a manifestação. Exato. Os sindicatos Ordeira. exato. Os sindicatos que representam os órgãos de segurança pública, né, não podem mais fazer greves. Então é preciso esses sindicatos, essas entidades de classe se reinventarem. E nesse processo de reinvenção, Coelho, que é importante atuarmos de forma estratégica, né, de forma inteligente, né, e entendendo que, por exemplo, o papel que outra hora era ocupado pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, hoje é ocupado pelas redes A sociais. rede social tem um Tá poder entendendo? enorme. Ele, Exato. ele chega, ele alcança. Guilherme, você explanou muito bem aí a situação, disse o que você entende por sindicato, que você gostaria de fazer, e eu queria que você fizesse sua fala, né, desse suas considerações finais aí, passasse a sua mensagem para a categoria, né, diga a sua, como é que você vai fazer agora nesse curto tempo aí para chegar nesses municípios aí que tem sócios, né, do SINDIGM, como é que vai ser a sua caminhada agora para chegar nessas eleições e tentar ganhar essas eleições? Eu fiz uma promessa aos amigos, alguns amigos que me apoiaram, de eu buscar conversar com o maior número possível de guardas municipais, sejam eles filiados ou não. Mas são meus irmãos, vestem a mesma farda que eu, tá entendendo? Trabalha, trabalha, porque uma coisa é você ser guarda municipal no papel, né? Outra coisa é você trabalhar. Não tem, né? E eu vou cumprir com essa minha promessa. Buscar ir no maior número possível de guardas municipais, seja ele filiado ou não, tá entendendo? Ouvir, né? Buscar construir boas propostas como esse centro de ensino que a gente tem, tantas outras que o tempo não me permitiu falar aqui, mas nós temos inúmeras outras, né, propostas, tanto de âmbito estadual quanto de âmbito municipal, atendendo às demandas de cada município e de cada guarda, né? E eu peço aos colegas, aos irmãos de farda, que deem uma oportunidade de mudança, né? A mudança é uma regra da natureza, né? É, a democracia exige por si só a alternância do poder. Não é salutar para a democracia você ficar muito tempo nas posições de poder, seja ela qual for. Então, é preciso haver a mudança para oxigenar, dar novos ânimos. Tá entendendo? Quem vem com energia de querer mostrar serviço. Tá entendendo? Então, quem vai ganhar somos todos nós, guardas municipais, com a mudança. Agora, se permanecer do jeito que está as coisas, ao menos eu e muitos outros colegas não veem, né, as coisas crescendo da forma que a gente imaginava, da forma que a gente queria. Então eu peço aos colegas guardas municipais que são filiados, né, que deem essa oportunidade de mudança, né, que quem tiver interesse em integrar a nossa chapa, a gente ainda deixou espaço para ir agregando colegas. Tá? Nós deixamos ainda três cargos para durante esse processo de campanha eleitoral que vai ser Mas grande no demais. caso aí, para preencher essas vagas,
tem que estar afiliado há tem que, pelo menos e tem 6 que ter os meses. seus direitos, né, políticos dentro do sindicato instaurados. Aí, como não há uma definição no estatuto, Isso. mas a princípio seriam 6 meses. 6 meses, segundo o estatuto antigo, E né? aí nós temos aquela regra que você é filiado, mas tem que ter o desconto. Isso, Efetivamente está descontando a mensalidade, né? isso. Pronto. Se tiver qualquer problema nesse sentido, o camarada já não pode votar. Já não pode votar. Então, a gente analisa, a gente vê todos esses requisitos, né? Tem que ser adequados, né? E a gente tá esperando a decisão judicial quanto a isso, né? Que logo, logo vai sair, né? Tem que sair na iminência, senão vai perder o objeto do processo. Então tem que E sair antes das eleições, né? E a gente acredita muito na justiça, sabe? Até mesmo porque nós apresentamos um bom direito, né? Tanto é que a parte ré do processo largou o processo, não participou de nenhuma audiência. Teve 3 audiências, não participou de nenhuma. eu acho importante essa sua vinda aqui, porque aí você se apresenta, né, ao pessoal que não te conhece. Principalmente para Bahia, a maioria do pessoal não te conhece em Bahia, né? Então, com esse episódio aqui, o pessoal já vai conhecer um pouco das suas propostas, né? E outros municípios aí, que você falou 90 municípios, né? Então, com a força da rede social, vai chegar em muitos lugares. E é importante que haja, eu acho assim, lá na associação, lá em Bahia, da nossa associação, nós sempre tivemos eleições, né? E no tempo certo, né? E sempre foi briga. Foi sem esse último mandato, não, mas o anterior foi. Nós tínhamos que 50 sócios. 50 sócios foi 24-20. Eu ganhei um mandato por 4 votos. Foi bem apertado. Né? Então havia uma divisão ali. Depois, no próximo mandato, não. Aí foi chapa única, não tinha mais o que. Não teve outra chapa, mas a gente sempre abriu o espaço para a eleição. Porque se o trabalho não está sendo feito, tem que, deve ser mudado, né? Porque existem outras pessoas que podem fazer diferente e pode fazer melhor, É. né? A gente tem que reconhecer isso. Isso aí não pode ser centralizado. Tem que haver a eleição. Agora, se o trabalho está sendo feito correto, claro que o pessoal vai votar em você, vai ficar, aquela diretoria vai ser chancelada novamente lá. Então, eu acho que deve haver a eleição. Convidamos a presidente do Sindiem para vir aqui para conversar sobre isso, né? Sobre eleições, sobre o trabalho dela, é importante, né? Que ela fale também para as outras guardas, para que todo mundo saiba o que ela está fazendo. E a gente seguir nesse processo com lisura, porque é importante para a categoria. Eu entendo que a entidade de classe ela precisa estar forte para que os guardas estejam fortes. Exatamente. O crescimento, né? O crescimento das guardas municipais e o fortalecimento da categoria dos guardas municipais passa necessariamente por uma boa representação de classe, porque são esses órgãos de representação que lutam pelos nossos direitos, que nos blindam, né? Para que a gente não se exponha, né? Sofra processo administrativo e diversas outras formas de retaliação e perseguição que ocorre. Tá entendendo? Então é preciso com que os sindicatos, né, assumam essa sua responsabilidade, né, e lutem pelos direitos coletivos, né, pelo fortalecimento da categoria, pelo fim. Meu amigo, tem uma coisa que corrói todas as guardas municipais da Paraíba, chama-se ingerência política. O que a gente sofre com ingerência política não é coisa desse mundo, Esse é um não, mal cara. que Tá é muito entendendo? difícil de ser. Mas a gente pode reduzir. Com Deve certeza. reduzir, né? Com Porque a política ela não certeza. deve entrar dentro da instituição. De jeito nenhum, cara. Uma das principais críticas que se faz é a inserção das guardas municipais, de fato, no rol da segurança pública, né, na PEC 18, lá em Brasília, é feita pelo o capitão Augusto, né, que ele diz que as guardas municipais vão se tornar guardas pretorianas. Esse E termo pode acontecer. esse termo guarda pretoriana, ele faz uma menção à Roma antiga, né? Onde existia o exército do Império Romano, que seguia a Lex Romana, a lei de Roma, e existia a guarda pretoriana, que era a guarda dos pretores, que a gente entende hoje por prefeito.
né, local. E essa guarda pretoriana, ela não precisava seguir a lei, não. Ela seguia o que o pretor dissesse. Tá entendendo? Então, se a gente quer de fato crescer como instituição, como órgão de segurança pública, se a gente quer de fato crescer, se fortalecer como categoria, a gente tem que se blindar dessa ingerência política, né? A Paraíba tem apenas, por exemplo, a gente tem que passar a ocupar, os guardas municipais têm que passar a ocupar espaços, né? A guarda municipal ela tem que, além de ser gerida, o comandante tem que ser guarda municipal, os secretários, quem melhor do que um guarda municipal? Você foi secretário de Segurança Pública de Bahia, você sabe disso. Quem melhor do que um guarda municipal para entender os problemas da guarda, o que a guarda precisa, o que a guarda faz, como a guarda pode contribuir? O camarada pode ser PhD em segurança pública, tá entendendo? Mas não vai entender É, mais do que nenhum guarda municipal, porque o guarda interesse municipal... dele é político ali Exato. Então a gente para manter o eleitorado a dele. gente tem que fomentar a ocupação desses espaços, né? Tanto em secretariados como em vereanças. Eu acompanhei aqui episódios anteriores, vocês trouxeram 2 grandes vereadores, né? Que são guardas municipais na Paraíba. A Paraíba tem 2 guardas municipais que são vereadores, que é Marinaldo e Hugo, né? E a gente, como sindicato, a gente tem que, como categoria, a gente tem que fomentar, né? Para que mais guardas municipais passem a ocupar esses espaços, né, de poder, para que a gente possa ser visto de uma outra forma pelos agentes políticos, né? Então a gente precisa ocupar esses espaços e a gente, como sindicato, a gente vai fomentar isso, sabe, Coelho? A gente tem a questão que Marinaldo aqui disse, questão do ego, né? Os guardas às vezes têm um ego, eu não gosto de fulano, porque fulano isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que deixar de lado e tem que entender que nós somos todos guardas municipais, né? E esses espaços têm que ser ocupados por guarda municipal. Possa ser fulano, que eu não gosto de fulano, mas ele é guarda municipal. Tá entendendo? Então o papel do sindicato é isso. É fomentar o crescimento das guardas, da categoria guarda municipal a partir da ocupação desses espaços. E isso vem deixando a desejar por parte da atual diretoria do sindicato. E é isso que a gente critica, é isso que a gente vai aperfeiçoar, é isso que a gente vai melhorar. Tá entendendo? A gente busca promover uma integração entre as diversas guardas municipais da Paraíba, né, as diversas lideranças. Né, já conversei com grandes lideranças, né, aqui do estado da Paraíba que estão acreditando nesse projeto de mudança, de renovação. Muito bom, né, Guilherme? Agradecer aí a sua participação aqui conosco nesse episódio. Desejo boa sorte a você na sua caminhada, né? Nessa busca aí, né? Que dê certo isso, né? Que será bom para todos nós, né? Essa eleição, né? Que essa eleição seja limpa, que ela seja transparente, né? Desejar a você que consiga êxito, né? Mas que seja com paridade de armas, né? Se não, se perder, mas que se perder conforme a legislação e seguir em frente, né, velho? Muito boa conversa. E você que nos acompanha aqui, compartilhe esse episódio, fortaleça a nossa categoria. Agradecer a todos que têm nos seguido no Instagram, no YouTube. Nós queremos fortalecer mais e mais esse podcast, né, para que ele transmita para a categoria informações que são pertinentes para você. E nós vamos estar trazendo aqui mais pessoas que falar de guarda, falar da legislação, falar das leis, mais assuntos serão tratados e até o próximo episódio.